cama. Queria agradecer essa oportunidade de apresentar o caso clínico. Esse é um paciente JR, masculino, de 80 anos, aposentado, pai de médica anestesista. A queixa de dor nos joelhos aos movimentos há cerca de 8 anos, com piora há 7 meses, sem queixa de instabilidade articular, usa a joelheira no lado esquerdo para diminuir a dor, não quer cirurgia. De história da moléstia atual, o paciente nega trauma prévio. De antecedentes pessoais, ele tem uma hipertensão tipo 2 controlada, ele é obeso, já foi submetido a revascularização cardíaca com stents há 10 anos e negalergias. De antecedentes familiares, pai e mãe já não mais vivos, né, mas com histórico prévio de hipertensão arterial sistêmica. No interrogatório sobre os diversos aparelhos, nada declarado. Medicações em uso: losartana, glifage, AS, diacereína, para dor de pirona e tramadol. Ele já usou colágeno tipo 2 não hidrolisado, piascledine, ácido hialurônico intraarticular, e para dor já usou paracetamol, diversos anti-inflamatórios, codeína, oxicodona, buprenorfina. Já realizou reabilitação física, fisioterapia, e ele relata a dificuldade de realizar fortalecimento por dor articular. No questionário para rastreio de dor neuropática, o DN4, que vai de 0 a 10, ele teve score 0, é a partir de 4 que a gente identifica como uma dor neuropática. No EVA de repouso, dor 0, EVA em movimento 9. E no questionário WOMAC, no score de 0 a 96, sendo 96 o pior caso possível, ele tinha 72. Ô, Giba, posso fazer uma pergunta já? O que é Ah, esse questionário de rastreio de dor neuropática 4, 0 a 10? achei que a dor ela pode ser de origem mecânica, né, dor neuropática, e aí são várias perguntas que são feitas, do tipo, você tem formigamento no seu membro, você tem sensação de frio ou calor exagerado no seu membro, para você identificar uma dor que tenha uma causa, um componente neurológico também, Pacheco. Você pode mandar depois lá no grupo do GMA esse questionário? Claro, claro, vou mandar sim. Obrigado. Beleza, Pachecão. Paciente obeso, né, um IMC de 31. Em relação ao aparelho musculoesquelético, ele tinha um gênio valgo bilateral, sem thrust medial durante a marcha, deambula sem bengala ou andador, e dor à palpação da interlinha articular, com crepitação, flexo-extensão, sensibilidades e pulsos preservados. O arco de movimento é de menos 20 a 90, com dor ao final da flexão passiva, no joelho direito, e joelho esquerdo, menos 10 a 90, com dor ao final da flexão passiva. Força muscular grau 5, teste de estresse em valgo sem abertura, teste de estresse em varo sem abertura e o gênio valgo não redutível. Essas são imagens do paciente, né, a foto dele. Vocês podem ver que ele usava uma joelheira que ele falava que sentia menos dor, mas não tinha queixa de instabilidade. Essas são as radiografias do paciente, frente e perfil. Então, em relação à classificação radiográfica de Kellgren-Lawrence, é um paciente... Quer pedir para o Tássio dar uma falada desse raio-x que ele está vendo? Claro. Nossa, R4. Tássio, pode comentar essa radiografia, por gentileza? Claro. Bom dia. Então, são duas radiografias, na verdade, 3, né? Duas na lateral esquerda, em AP, do joelho direito e do joelho esquerdo com carga, né? Então, em ortostase. E as outras duas em perfil, né? Também. Então, é possível visualizar ali nas duas radiografias que o compartimento lateral, até por conta do valgo que ele tem, né, que dá para perceber, se você traçar, acho que o ângulo isso vai denotar, um desgaste aumentado no compartimento lateral. Você vê umas bordas escleróticas do osso, não sei se dá para ver minha seta, né?
e uma diminuição importante do espaço lateral. Isso você vê no AP e vê no perfil. Tem cistos subcondrais, área de esclerose, e, na verdade, não só no compartimento lateral, né? Mas mais importante no compartimento lateral e bilateral. E no perfil? E no perfil você vê uma hiperextensão, mais importante à direita, vê os teófitos na região posterior, do fêmur, na região superior ali da patela, vê uma área de esclerose grande, né, mesmo no compartimento lateral, uma boa diminuição de espaço, cistos subcondrais igual. Beleza. Tem os osteófitos patelares e também Patelares, né, que uma depois de calcificação notar. importante aí da região poplítea, né, artéria poplítea. Também. São, bem Caso você notado. vai operar, vai passar garrote, tem que tomar cuidado, isso aí faz mais chance de trombose, etc. Beleza, só, não estou te pressionando, não, é só para você participar aí, viu, Tássio? Se quiser falar também, fica à vontade. Outra coisa, Pacheco, desculpa uma parte, até a possibilidade de operar, operar sem garrote. Né? Exatamente. Né? Vai lá, Giba. Tá sem som, Giba. Giba. Tá sem som. Agora deu, né? Agora deu. Bom, Tássio, a gente está apresentando aqui a classificação de Kellgren-Lawrence, né? Ele tem um grau 4, de acordo com o que você falou. Você conhece outra classificação de osteoartrite? Albach. Tá. Você pode falar? Você lembra? Bom, eu me lembro das últimas, acho que era a 4, tem subluxação, a 3 tem, a 4 tem subluxação da tíbia, a 3 você vai ver em relação ao quanto que tem de contato, que acho que é de 5 a 10 milímetros, e a outra, a 2, até 5, algo assim, eu teria que dar uma olhada novamente para relembrar, mas sei que a mais grave seria com relação à subluxação da tíbia. Por que tem essa subluxação da tíbia, Tássio? Explicação para isso, você quer saber? Isso. Putz. Tássio, a osteoartrite, ela é uma doença degenerativa articular aí, né? Tem componente inflamatório, usualmente. E aí não é só a cartilagem que desgasta, né? O ligamento também vai se degenerando. Tá ok? Então vamos continuar o caso aqui. Bom, em relação à conduta, como vocês já comentaram, até de aspectos cirúrgicos, né, detalhes importantes, é um caso para se pensar em artroplastia mesmo, né? A minha conduta nesse momento aí seria tentar falar com o paciente para fazer uma artroplastia primária, convencional. Exato. E aí, assim, ele não deseja fazer cirurgia, ele tem algumas comorbidades, como vocês viram, a filha anestesista também estava desejando não realizar a cirurgia, né? E foi proposto para ele o bloqueio de nervos periféricos. A gente primeiro fez um bloqueio teste. Nesses bloqueios testes, é esperado o paciente ter alguma melhora da dor importante, 2 a 3 meses. Alguns pacientes eu já vi melhorando 6 meses, mesmo esse bloqueio sendo chamado de teste, ele pode ser até terapêutico. E alguns pacientes melhoram, eu nunca vi ninguém melhorar, mas alguns melhoram de modo muito fugaz, às vezes 50% em um dia, né? Mas assim, quando o paciente melhora pelo menos 50% em 24 horas, nós podemos pensar nos bloqueios terapêuticos, né? O bloqueio teste, Giba, é feito com o quê? Ele é feito com anestésico local e corticoide normalmente. No mesmo local que você faz o terapêutico. Perfeito, Pachecão, perfeito. Aí você faz e fica no centro cirúrgico esperando, ou o cara vai embora e vê o que aconteceu depois? Pacheco, então, aí eu vou comentar
Ah, você vai falar sobre isso ainda. Exato, exato. Não, beleza, desculpa. O bloqueio químico... Não, mas... Posso falar? Claro. Ok. Desculpa me intrometer. Então, para eu facilitar o negócio das classificações lá de joelho, assim, Kerry Wars é uma classificação de clínico. Então, para eles, o grau 4 é cirúrgico. Então, esse já é obliteração do espaço articular. Quando você vai comparar com o Albach, e essa importa para os cirurgiões, o Albach, o grau 3 já é obliteração do espaço articular. E o 4 e o 5 são exatamente a degeneração do ligamento cruzado anterior, a rotação da tíbia em relação ao fêmur e a insuficiência do joelho levando à instabilidade. E aí aparece aquele osteófito posterior. Isso o clínico não sabe da importância disso e por isso que às vezes eles falam que tratamento clínico funciona em qualquer grau de artrose, porque, na verdade, quando você faz só obliteração no grau 3 de Albach, dá para você levar bem com uma palmilha, uma joelheira e o tratamento clínico. Mas é diferente quando você está falando do grau 4 e 5, em que você tem subluxação. Mas todo o tratamento clínico de artrose sempre usa Kerr-Lawrence. E com relação ao bloqueio teste, é o seguinte... É um tequinho diferente de fazer baseado em parâmetros anatômicos na escopia, que é na transição metadiafisária do fêmur, ali na tíbia. E quando a gente fazia isso, a gente fazia bloqueio no centro cirúrgico, aí esperava 2 horas para fazer o bloqueio, para passar o efeito do bloqueio, e a gente já fazia a queima do nervo. Aí a gente não tinha tanto resultado, porque o fato de infiltrar pele e nervo atrapalha a queima do nervo. Quando a gente começou a fazer guiado por ultrassom, só os bloqueios, para depois fazer um mutirão para queimar, realmente tem paciente, quando você realmente aplica o anestésico perto do feixe, é onde você vê que está passando a artéria, tem muita gente que passa 2, 3 semanas, um mês, que ainda está 50% ou mais melhor da dor. Isso mesmo. E eventualmente você... Bom, no caso, a gente está fazendo uma série grande que a gente precisa fazer o bloqueio teste e já separar uns 40 pacientes. Então, a gente está tranquilo em demorar para fazer o definitivo, porque tem gente bem, que fez em junho, que ainda está bem do joelho, só porque injetou só anestésico, nem botou o triacinolona junto. Isso mesmo, Marcelo. E a medicação para o bloqueio teste é o anestésico, o que é? Tipo, oficialmente, 1 ml de anestésico. Se você mas quiser que usa beber... Naroprim, usa o quê? Não, xilocaína. Xilocaína não. E se você quiser botar uns 2, 3 para embeber, para ter certeza que você pegou o nervo, você... E, eventualmente, você coloca... Existe colocar acima do polo da patela, no centro da patela. Tem gente que faz ela desse nervo femoral. E é muito dolorido fazer isso? Reclamam pra caramba. Tá bom. Acho que assim, tem que fazer o botão anestésico, né? Mas assim, reclamam sim, mas assim, costuma ir bem. Eu nunca precisei fazer sedação, todos foram bem, tá? Então assim, em relação ao bloqueio químico, esses neurolíticos, né, a gente tem o fenol, tem o etanol, né, entre outros, e a gente, em relação ao bloqueio físico, é citado aqui, né, o calor com radiofrequência convencional, pulsada, resfriada ou frio, né? E aí esses bloqueios neurolíticos, é esperado uma melhora assim, de 3 meses a 1 ano em relação à dor, né? E eu tenho evitado um pouco a xilocaína, porque eu tenho visto que alguns pacientes têm reação vasovagal, então eu tenho utilizado mais ropivacaína mesmo, tá? Em relação às indicações do bloqueio de nervos periféricos, né, esses têm sido os mais usados, né, um paciente com gonartrose grau 2 ou mais, um EVA maior que 5 por mais de 3 meses e faz o tratamento conservador. Pacientes de alto risco cirúrgico devido às comorbidades e pacientes que não desejam cirurgia. Qual que é o objetivo desse bloqueio? Seria a interrupção de estímulos nociceptivos, inibição do círculo vicioso de dor envolvido na sensibilização periférica e central
E, finalmente, uma diminuição da dor que possibilite a reabilitação física e fortalecimento muscular. Acho que esse é o motivo mais importante aí, além da qualidade de vida do paciente, lógico. Então, assim, para esse paciente, a gente fez esse bloqueio teste dos nervos geniculares, realizada a asepsia, antisepsia. Aqui vocês podem ver uma foto de como foi feito nesse paciente. Um botão anestésico com 1 ml de ropivacaína, com agulha hipodérmica para cada ponto. Foi preparada uma solução de 5 ml de ropivacaína, mais 1 de triancinolona. E a aplicação foi guiada por ultrassonografia, 2 ml da solução em cada ponto, né? Os nervos foram bloqueados os nervos geniculares superomedial, superlateral e infromedial com agulha tipo RAC 22. Anatomia dos nervos, né? Esse é um estudo bastante interessante. Inclusive o Dr. Peng, que criou o bloqueio de Peng, é um dos autores. Aqui vocês podem ver um mapa de frequência da inervação anterior do joelho, né? Na cápsula anterior. Aqui vocês podem ver o nervo genicular superolateral, o nervo genicular superomedial e o nervo genicular inferomedial. Então, assim, para esses bloqueios, o bloqueio do nervo genicular superolateral, vocês podem ver que aquilo que a gente comentou é feito na transição metáfiso-diafisária, no fêmur, na tíbia, e normalmente é possível ver a artéria correspondente e você fica com muita certeza dessa assertividade. Então, um dos meios de você realizar esse bloqueio é com radioscopia, mas com ultrassom você evita, né, essa radiação e tem uma boa assertividade. Aqui o nervo genicular superomedial e o nervo genicular inferomedial. Então, esse paciente, no dia 5 de fevereiro, foi realizado aquele bloqueio que a gente comentou. Ele tinha um EVA pré-procedimento de 9, com um OMAC pré-procedimento de 72, e pós-procedimento imediato, um EVA 0. Logo, ele foi orientado sobre exercícios com o fisioterapeuta logo após o procedimento, no consultório mesmo, e encaminhado para a fisioterapia. 29 de dezembro, ou seja, 24 dias depois, ele retornou. Ele esteve com EVA, ela estava indo EVA de 0 por 20 dias após o bloqueio, mas já tinha retornado alguma dor há 4 dias, mas de menor intensidade em relação antes do bloqueio. Um EVA 3, um OMAC de 40, ou seja, já teve uma melhora aí no OMAC, foi orientado a manter o fortalecimento muscular. Primeiro bloqueio com ropivacaína e triacinolona, o paciente relatou que tornou a dor há 2 semanas. E ele estava com um EVA de 7, OMAC de 55, foi-lhe proposto um bloqueio de nervos geniculares com fenol nos 2 joelhos. Aí ele apresentou um EVA pós-procedimento de 0, mantivemos aí a orientação com o fisioterapeuta, reforçando os exercícios, vendo se ele estava realizando em casa e encaminhado para a fisioterapia também. 6 meses após o bloqueio com fenol, o paciente mantendo o fortalecimento muscular, referindo pouca dor no joelho, um EVA de 1 no joelho direito, um EVA de 2 no joelho esquerdo, um OMAC de 30, vocês podem ver que foi diminuindo, o que é bom, né, no questionário de OMAC. E 11 meses após, né, no dia 24 de janeiro, o paciente já mantendo o fortalecimento muscular, relatando uma dor tolerável, com um EVA de 2 no joelho direito, EVA de 3 no joelho esquerdo e um OMAC de 25. Comentar um pouco sobre o bloqueio químico com fenol, né? Esse é um artigo de 2018 que fala que, apesar da precisão, confiabilidade, segurança e efetividade clínica da radiofrequência, a radiofrequência dos geniculares tem alguns lados negativos, né? O custo do equipamento, procedimento, relativamente baixo pagamento, né? E necessidade de anestesia, e uma não
responsividade de cerca de 25%. E eles observaram que a neurólise química guiada por imagem, com álcool ou fenol, é um procedimento custo-efetivo e uma alternativa à radiofrequência para a dor primária, né, da artrose, e também funciona como uma técnica de salvamento quando a radiofrequência falha. Esse é um trabalho do Pedro Debier, um trabalho brasileiro bem bacana, né, que Pedro faz parte do nosso grupo aí, acho que ele está presente, e é sobre o uso do bloqueio químico no nervo genicular com fenol. E eles observaram uma melhora funcional de pelo menos 6 meses na maior parte dos pacientes com uma baixa incidência de efeitos adversos. Nós temos em relação ao procedimento, então aqui tem algumas orientações em relação à parada dos anticoagulantes antes do procedimento. Em relação às complicações dos bloqueios neurolíticos, né, ela é incomum, você pode ter hematoma, a infecção é rara, muito rara seria o neuroma, eu pesquisei bastante aí, só tem um caso na literatura por radiofrequência em dor facetária lombar. Tá? Bloqueios de outros nervos são possíveis? Esse é um trabalho, né, falando sobre o efeito do bloqueio do canal adutor no compartimento medial de pacientes com osteoartrite. Vocês podem ver aqui quando um dos nervos que você bloqueia através dos canais adutores é o safeno, e aí você pode ver a imagem do nervo, do ramo infrapatelar do nervo safeno. Esse é o posicionamento do paciente. E essas são imagens sonoanatômicas do bloqueio. Recentemente foi descrito esse bloqueio, o IPEC, que é o Interspace Between the Popliteal Artery and Capsule of the Knee. Então, é o espaço entre a artéria poplítea e a cápsula posterior do joelho. Então, você consegue abordar essa região posterior também, né? Aqui vocês podem ver essa inervação, o posicionamento do paciente e as imagens sonoanatômicas. Então, é possível você fazer o bloqueio tanto da região anterior, posterior, pensar ainda em viscosuplementação desses pacientes, né? E gostaria de